Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, é ausência de sentido. E em algum ponto da caminhada, todo ser humano encontra esse silêncio. Às vezes ele aparece no fim de uma conquista. Às vezes vem no meio de uma rotina aparentemente normal. E às vezes ele desce como uma sombra quando a casa está em ordem, a agenda está cheia, o celular vibra e mesmo assim a alma parece vazia. É aí que começa a divisão invisível da existência. Não entre ricos e pobres, não entre fortes e fracos, mas entre os que vivem dormindo por dentro e os que finalmente despertam. A maioria caminha pela vida como quem corre atrás de algo que não sabe nomear. Troca tempo por aplauso, troca saúde por validação, troca paz por promessa. E quando a promessa se cumpre, quando aquilo que parecia ser a resposta chega, descobre que era apenas um objeto, mais um. A tragédia humana nem sempre é fracassar. Muitas vezes a tragédia é conquistar e perceber que a conquista não tem poder de preencher o buraco do peito. Porque há um vazio que não é falta de coisas, é falta de estrutura interior. Nós vivemos numa era obcecada pela aquisição. O homem moderno foi condicionado a acreditar que felicidade é acúmulo e segurança é posse. Ele pensa que se tiver o carro certo, será respeitado. Se tiver a casa certa, estará seguro. Se tiver a pessoa certa, será amado. E então ele corre. Ele corre como se a vida fosse uma prova de resistência sem linha de chegada. E quando finalmente coloca as mãos no objeto do desejo, acontece algo humilhante. O tédio. Um tédio frio, uma espécie de cinza por dentro. A dopamina baixa, a novidade envelhece, e o brinquedo novo vira apenas mais um item acumulando poeira enquanto a ansiedade sussurra: agora você precisa de mais. Mais alto, mais rápido, mais caro, mais perigoso, mais excitante. E o homem entra na corrida dos ratos. E há uma maldição nesse tipo de corrida. Mesmo quando você vence, você continua sendo um rato. Por que isso acontece? Porque nós confundimos prazer com plenitude. Prazer é sensorial, é efêmero, é químico, é biológico. Plenitude é espiritual, é estrutural, é perene. Ela não depende do objeto que você segura, depende da pessoa que você se torna. E aqui começa a verdade que poucos aceitam. A vida de verdade não muda primeiro por fora, ela muda por dentro. E quando muda por dentro, o lado de fora se reorganiza. É por isso que tanta gente melhora de vida e piora de alma. Muda o carro, muda o bairro, muda a roupa, muda o status, mas continua com a mesma mente, o mesmo ego, o mesmo coração inquieto. A casa muda, o dono da casa continua quebrado. Existe inclusive uma mentira vendida como liberdade que destrói silenciosamente as pessoas. Dizem que ser livre é fazer o que se tem vontade. Siga seu coração, faça o que te dá prazer, não se prenda a nada, seja você mesmo. Parece bonito, parece humano, parece moderno, mas é uma armadilha. Porque livre não é quem faz o que quer, livre é quem consegue governar o que quer. Se você faz tudo o que sente, você não é livre, você é um prisioneiro da sua vontade. Um escravo dos seus impulsos, um refém da química do seu cérebro. Você acorda com preguiça e não se levanta. Escravidão. Você deseja prazer e rompe um compromisso. Escravidão. Você sente raiva e explode, destruindo relações. Escravidão. Onde está a liberdade nisso? A verdadeira liberdade é a capacidade de se governar. É o poder de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo não quer. É a capacidade de dizer não para o presente, porque você respeita o futuro.
E aqui existe uma lei universal, uma lei implacável. Quem foge da dor do crescimento será esmagado pela dor do arrependimento. Há dores que constroem e há dores que destroem. A dor da disciplina pesa gramas, a dor do arrependimento pesa toneladas. A vida é um balcão de negócios onde não existe fiado. Tudo cobra o preço. A pergunta não é se você vai pagar. A pergunta é: que moeda você vai usar? Porque se você não paga o preço da transformação, você paga o preço da estagnação. E a estagnação é uma forma lenta de morte. Se você deixa um jardim ao natural, não nascem rosas, nascem ervas daninhas. Se você deixa a mente ao natural, não nasce sabedoria. Nasce ansiedade, nasce medo, nasce comparação, nasce vício, nasce inquietação. O caos é o estado natural do universo. A entropia aumenta, a decadência é automática, a construção é intencional. Por isso, para edificar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que não morre no tédio do ter, nem na apodrecida na ansiedade do faltar, você precisa de um código, um alicerce, uma estrutura. E Deus, na sua sabedoria, não nos deixou uma vida para ser vivida na sorte. Ele nos deixou princípios, uma planta arquitetônica, uma base sólida. E o que eu vou te entregar hoje é uma tríade, simples na forma, profunda no conteúdo, capaz de transformar o homem comum em alguém inabalável. Eu chamo isso de o Código dos 3 Ds: disciplina, domínio, Deus. 3 pilares que, quando alinhados, mudam o jogo. Sem eles, qualquer sucesso vira castelo na areia. Na primeira tempestade, e tempestade sempre vem, tudo cai, e grande é a queda. Com eles, você para de perseguir borboletas, você cuida do jardim, e então as borboletas aparecem. Mas você não depende delas para saber que o jardim é belo. O primeiro D: disciplina. A disciplina é a porta de entrada. Sem ela, talento vira desperdício. Sem ela, inteligência vira frustração. Sem ela, fé vira discurso vazio. Mas eu não estou falando daquela disciplina fria, militar, cinzenta. A disciplina que parece prisão. Eu estou falando de disciplina como amor próprio radical. Muita gente olha para a disciplina e imagina um conjunto de regras para sufocar prazer, uma rotina sem vida, um general gritando ordens. Que visão pequena! Disciplina não é jaula. Disciplina é a chave que abre a jaula. E a jaula, na verdade, é a sua compulsão. A jaula é sua preguiça. A jaula é sua falta de palavra. A jaula é você dizer: segunda-feira eu começo, e não começar. Porque cada vez que você quebra uma promessa para si mesmo, você ensina ao seu cérebro uma coisa perigosa: a sua palavra não vale nada. E quem não tem autoridade sobre si mesmo, inevitavelmente será governado por alguém ou por alguma circunstância. Disciplina é a arte de trocar o que você quer agora pelo que você quer mais. O eu do presente é uma criança que quer doce, sofá, prazer e alívio. O eu do futuro é o adulto que vai pagar a conta. Disciplina é defender o seu futuro de você mesmo. E existe uma diferença brutal entre motivação e disciplina. Motivação é emoção, volúvel, caprichosa, some no primeiro desconforto. Disciplina é lealdade, é fazer o que precisa ser feito independentemente do seu humor. É identidade. Um atleta não treina porque está afim. Ele treina porque aquilo é quem ele é. O universo entende repetição. Uma gota d'água em uma rocha é nada, mas a mesma gota, no mesmo lugar, todos os dias fura a pedra. Disciplina é essa gota. Silenciosa, solitária, no escuro. Ninguém aplaude a disciplina de um dia. Ninguém te dá medalha por comer certo hoje, por orar hoje, por estudar hoje, por trabalhar com excelência hoje. Mas é ali, na madrugada fria, quando ninguém vê, que o destino é esculpido. E aqui há um alerta:
Disciplina sem direção vira desgaste. Você pode ser disciplinado cavando um buraco, enquanto o ouro está na montanha. Disciplina é motor, não é volante. Ela dá força, constância, resistência, mas ela precisa ser guiada por algo maior, senão vira autodestruição. Quantos homens trabalharam 18 horas por dia, construíram impérios e ao chegar no topo perceberam que a escada estava na parede errada. Eles subiram, mas subiram para longe do que importava. Conquistaram o mundo e perderam a alma. A disciplina te leva ao topo da montanha, mas ela não escolhe a montanha por você e não te ensina a respirar o ar rarefeito de lá sem sufocar. Mesmo assim, sem disciplina, nada começa. Então pare de negociar com sua fraqueza. O despertador não é convite, é contrato que você assinou na noite anterior. Cumpra sua palavra, porque cada vitória contra a preguiça coloca um tijolo na catedral da sua honra. E uma vida sem honra, mesmo cercada de luxo, é ruína. Mas disciplina por si só é força cega, e força cega pode destruir. Por isso o código avança. 2. O segundo D. Domínio. A disciplina faz você agir, o domínio impede você de reagir. E é na reação que a maioria perde a vida. Quantas carreiras foram destruídas em 5 minutos de fúria? Quantas famílias foram queimadas não pela falta de amor, mas pela falta de domínio? Domínio é ser rei do próprio silêncio. É sentir a raiva subir e ainda assim escolher a resposta. É sentir o medo apertar e ainda assim seguir. É sentir a ofensa queimar e ainda assim permanecer soberano. O homem sem domínio é vulnerável. É fantoche. Se elogiam, ele sobe. Se criticam, ele desaba. Se o trânsito para, ele explode. Se chove, ele reclama. Ele não tem centro de gravidade. É uma folha ao vento. E existe uma verdade dura. Qualquer um que tem o poder de te irritar tem o poder de te controlar. Se alguém te insulta e você perde o controle, essa pessoa apertou um botão e você dançou. E quem não tem autoridade sobre si mesmo, inevitavelmente será governado por alguém ou por alguma circunstância. Disciplina é a arte de trocar o que você quer agora pelo que você quer mais. O eu do presente é uma criança que quer doce, sofá, prazer e alívio. O eu do futuro é o adulto que vai pagar a conta. Disciplina é defender o seu futuro de você mesmo. E existe uma diferença brutal entre motivação e disciplina. Motivação é emoção, volúvel, caprichosa, some no primeiro desconforto. Disciplina é lealdade, é fazer o que precisa ser feito independentemente do seu humor. É identidade. Um atleta não treina porque está afim. Ele treina porque aquilo é quem ele é. O universo entende repetição. Uma gota d'água em uma rocha é nada, mas a mesma gota, no mesmo lugar, todos os dias, fura a pedra. Disciplina é essa gota, silenciosa, solitária, no escuro. Ninguém aplaude a disciplina de um dia. Ninguém te dá medalha por comer certo hoje, por orar hoje, por estudar hoje, por trabalhar com excelência hoje. Mas é ali, na madrugada fria, quando ninguém vê, que o destino é esculpido. E aqui há um alerta. Disciplina sem direção vira desgaste. Você pode ser disciplinado cavando um buraco, enquanto o ouro está na montanha. Disciplina é motor, não é volante. Ela dá força, constância, resistência, mas ela precisa ser guiada por algo maior, senão vira autodestruição. Quantos homens trabalharam 18 horas por dia, construíram impérios e ao chegar no topo perceberam que a escada estava na parede errada. Eles subiram, mas subiram para longe do que importava. Conquistaram o mundo e perderam a alma. A disciplina te leva ao topo da montanha, mas ela não escolhe a montanha por você e não te ensina a respirar o ar rarefeito de lá sem sufocar. Mesmo assim, sem disciplina, nada começa. Então pare de negociar com sua fraqueza. O despertador não é convite,
É contrato que você assinou na noite anterior. Cumpra sua palavra, porque cada vitória contra a preguiça coloca um tijolo na catedral da sua honra. E uma vida sem honra, mesmo cercada de luxo, é ruína. Mas disciplina por si só é força cega. E força cega pode destruir. Por isso o código avança. 2. O segundo D. Domínio. A disciplina faz você agir. O domínio impede você de reagir. E é na reação que a maioria perde a vida. Quantas carreiras foram destruídas em 5 minutos de fúria? Quantas famílias foram queimadas, não pela falta de amor, mas pela falta de domínio? Domínio é ser rei do próprio silêncio. É sentir a raiva subir e ainda assim escolher a resposta. É sentir o medo apertar e ainda assim seguir. É sentir a ofensa queimar e ainda assim permanecer soberano. O homem sem domínio é vulnerável, é fantoche. Se elogiam, ele sobe. Se criticam, ele desaba. Se o trânsito para, ele explode. Se chove, ele reclama. Ele não tem centro de gravidade. É uma folha ao vento. E existe uma verdade dura. Qualquer um que tem o poder de te irritar, tem o poder de te controlar. Se alguém te insulta e você perde o controle, essa pessoa apertou um botão e você dançou. Onde está a sua liberdade? Domínio é a capacidade de fazer o necessário, mesmo quando o corpo grita o contrário. Você não precisa negar a emoção, você precisa governá-la. Porque emoção não é fato. Muitas vezes é eco de trauma, é reação química, é ego ferido. Dar o volante da vida para a emoção é colocar uma criança de 3 anos para pilotar um avião na tempestade. O desastre não é possibilidade, é certeza. Domínio é também aprender a diferenciar o que está sob controle e o que não está. Você controla suas escolhas, suas palavras, suas ações, sua mente, seus hábitos. Você não controla o mercado, o clima, a opinião dos outros, a política, o passado. O tolo tenta controlar o oceano com as mãos enquanto o barco está cheio de furos. O sábio tapa os furos do barco e navega o oceano como ele é. Domínio é higiene mental. Imagine sua mente como uma cidade fortificada. Se os portões ficam abertos, qualquer pensamento intrusivo entra e faz baderna. Qualquer ofensa vira guerra. Qualquer medo vira tirano. Domínio é o guarda no portão. Ele examina cada pensamento e pergunta: isso é verdade? Isso é útil? Isso me aproxima do propósito? Isso honra a minha fé? Se não, ele não entra. E num mundo caótico, clareza é poder. Enquanto todos reagem ao último escândalo, ao último grito, à última fofoca, o homem de domínio observa, vê o tabuleiro inteiro, age com precisão. Mas aqui existe um limite. Você pode ter a disciplina de um espartano e o domínio de um monge. Pode ser produtivo, constante, inabalável, e ainda assim pode estar vazio. Porque disciplina e domínio são ferramentas humanas, operam no eu. Eu faço, eu controlo, eu decido. E o eu é finito. O eu cansa, o eu envelhece. O eu não responde às perguntas que aparecem na madrugada quando o coração sussurra: qual é o sentido? Você pode disciplinar o corpo, mas não impedir a morte. Pode dominar emoções, mas não impedir perdas. Há um abismo existencial que esforço humano não preenche. E é nesse ponto, quando você percebe que ser capitão da própria alma é pesado demais para ombros mortais, que o terceiro D se revela. 3. O terceiro D. Deus. O terceiro D não é algo que você faz, é alguém que você conhece, é Deus. E aqui eu não estou falando de religiosidade vazia, nem de um Deus caricaturado pelo medo. Eu estou falando da fonte, do Logos,
da inteligência suprema que sustenta galáxias e também sustenta seu coração batendo agora. Existe uma sede em você que este mundo não sacia. Você pode ter disciplina e domínio, mas se o centro da sua vida for o seu próprio ego, você colapsa. O ego não foi feito para suportar o trono da vida. Quando você se coloca no trono da sua existência, você vira um Deus pequeno, frágil, ansioso, paranoico, tentando controlar tudo, e o peso de fazer a vida dar certo esmaga. Mas quando Deus entra na equação, a gravidade muda. A disciplina deixa de ser esforço para provar valor e vira forma de honrar talentos. O domínio deixa de ser repressão fria e vira serenidade, porque você confia que há uma ordem superior. Você deixa de ser um órfão cósmico e se torna um filho herdeiro. Não é poesia, é realidade espiritual. A conexão com Deus transforma a obrigação em devoção, fardo em privilégio, cansaço em significado. E existe uma experiência simples que revela isso com clareza. Você não faz seu coração bater. Você não controla conscientemente a respiração, nem a divisão das células, nem o sangue circulando. Há uma inteligência silenciosa te sustentando enquanto você se preocupa com boletos e aprovação alheia. Agora pense, de onde vem a consciência? Pedras não sonham, átomos não amam, matéria morta não cria propósito. Você é um evento irrepetível. Olhe para suas mãos, suas digitais, um código único. Achar que isso é acidente exige mais fé do que crer em Deus. E quando você se conecta com Deus, você se conecta à tomada. Você para de operar na bateria, e a bateria humana acaba rápido. É por isso que tantos vencedores apagam no meio do caminho. Burnout, vazio, depressão, cansaço da alma. Eles tinham disciplina, tinham domínio, mas estavam desconectados da fonte. O código dos 3Ds funciona assim. Disciplina prepara o barco. Domínio ajusta as velas e segura o leme na tempestade. Deus sopra o vento. Você pode ter um barco perfeito e um capitão excelente, mas sem vento você não sai do lugar. Ou pior, você rema até morrer. Quando você se alinha com o Criador, quando busca propósito e não apenas capricho, você entra no fluxo. As coisas passam a acontecer numa velocidade que a lógica não explica. Chamam de sorte. O homem conectado chama de providência. E isso exige humildade. Não a humildade de se diminuir, mas a humildade de reconhecer o tamanho da montanha. O arrogante diz, eu conquistei. O sábio diz, eu recebi e multipliquei. A gratidão vira combustível. Você não acorda cedo porque tem que. Você acorda cedo porque está vivo, e isso é um presente. A obrigação vira devoção. E é por isso que Deus não quer seu coração por vaidade. Ele quer por amor, porque desconectado você seca como galho fora da árvore. A conexão exige manutenção, silêncio, oração, contemplação. Num mundo que grita, Deus sussurra. Se você não cria espaço, o ruído do mundo abafa a voz do espírito e você volta ao piloto automático. E aqui, o tédio morre, porque quando você faz algo com Deus, o ato ganha eternidade. Trabalhar com excelência vira oração. Servir vira missão. Construir vira chamado. O ter perde o trono. O ser governa. E, paradoxalmente, quando você para de idolatrar dinheiro e sucesso, eles tendem a te encontrar, porque você se torna capaz de administrá-los sem ser corrompido. Você vira canal, e canal não apodrece. Integração na vida real. Agora, como isso respira na segunda-feira? O despertador toca. Seu cérebro primitivo grita, só mais 5 minutos. Disciplina. Você levanta. Não porque quer, mas porque é livre para fazer o que precisa. O dia acontece. Contrariedades aparecem. Gente injusta.
cancelamentos, pressão. Domínio, você respira. Você observa a emoção e escolhe resposta, não reação. E então vem a dúvida no fim do dia. Por que eu estou fazendo isso? Vale a pena? Qual é o sentido? Deus, você se reconecta. Você lembra que sua vida não é só sobrevivência, é missão. E isso forma um ciclo. Disciplina gera competência. Domínio gera consistência. Deus gera transcendência. Sem disciplina, você é sonhador. Sem domínio, você é instável. Sem Deus, você é eficiente, mas vazio. Com os três, você vira força. Você vira alguém que muda ambientes. Vira porto seguro. Vira referência. E não porque quer aplauso, mas porque tem estrutura. Mas não será fácil. A mediocridade puxa. Os antigos hábitos chamam. As velhas amizades tentam te reduzir, não por maldade, mas porque sua luz revela a sombra. Sorria e siga. O leão não perde o sono com a opinião das ovelhas. Proteja esse código, porque a qualidade da sua vida depende disso. E lembre-se, quem foge da dor do crescimento será esmagado pelo arrependimento. A vida é um sopro, uma vela no furacão. Não desperdice sua chama em explosões emocionais. Use para iluminar. O tédio moderno não é falta de diversão, é falta de missão. Quando você vive pelo código, cada dia ganha profundidade. Cada dificuldade vira treino. Cada conquista vira responsabilidade. Cada queda vira escola. E quando o fim chegar, você não olhará para trás com o gosto amargo do poderia ter sido. Você olhará para uma trajetória marcada por honra, por batalha, por fé, por consistência. E então, no lugar do vazio, haverá paz, porque você não apenas existiu, você viveu. Disciplina no corpo, domínio na mente, Deus no espírito. E isso muda tudo. Se essa mensagem encontrou você de verdade, não como entretenimento, mas como chamado, então não deixe isso morrer aqui. Escreva nos comentários: eu tenho o código. Só isso. Porque quando você declara, você marca uma mudança. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você não recebe vídeos, você recebe direção para a sua guerra diária. E lembre-se: disciplina, domínio, Deus. O resto é barulho. Fique com Deus.